Olá, querida e queridos, sejam bem-vindos ao movimento Consciência Hebraica. E hoje, no nosso Consciência Hebraica, você já sabe, é dia especial. É dia de As Parábolas de Jesus. Nós estamos no dia 8 de agosto de 2021. Esse é o episódio de número 59 da série Parábolas de Jesus. E nós vamos começar a ver, o primeiro parte 1 de O Administrador Infiel, ou também conhecida como Mordomo Infiel. Essa parábola, olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é uma parábola incrível de Jesus. Aliás, nós estamos assim numa sequência muito forte, onde Jesus está abordando temas que nós vamos descrever daqui a pouco, que tratam a respeito da estrutura de erro, do mal, das trevas, do papel dessas coisas diante do Criador, da sua criação e do seu propósito. Isso vai ajudar muito você em muitos aspectos e nos comentários que nós vamos fazer vai abrir a tua consciência, talvez para uma nova disposição diante da vida e diante dos infortúnios, das dificuldades, das necessidades, de processos que nós vamos ter que atravessar, que não são agradáveis, mas que fazem parte de um contexto, de uma visão transcendente, que compõe um quadro maravilhoso. Então, não perca, nós acabamos de ver a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. Se você não assistiu, está nos episódios anteriores, vá lá no YouTube, procure, digite Consciência Hebraica no YouTube, você vai encontrar o nosso canal, Consciência Hebraica, e lá tem as playlists, procure a playlist As Parábolas de Jesus. Tem outras playlists que você inclusive pode ver lá no YouTube. Passe para alguém que você goste do vídeo e que possa ser enriquecido com isso. Aqui sempre no Consciência Hebraica, a gente faz um pequeno passeio aqui nos ventos do nosso Consciência, do porquê Consciência Hebraica, né? Nós já tratamos disso com mais profundidade, hoje vamos ver muito rapidamente. Das 4 potencialidades, a mais importante é a essencial. Na essencial nós temos a consciência, o arbítrio, a vontade e o amor, por isso consciência. O hebraico para nós representa a espiritualidade humana como um todo, e o judaico, aquilo que aconteceu no Oriente Médio. Sim, Jesus foi muito apresentado à grega por influência do helenismo, né? Mesmo os pais da igreja, Agostinho, aqui no Lutero, tiveram essa influência. A gente busca uma apresentação de Jesus mais à hebraica. Queremos o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Bom, parábolas e metáforas não têm comparação na literatura universal. Venha, veja, assista o curso inteiro, depois você pode dizer. Desejamos a você uma boa viagem e oferecemos o nosso jato para que você possa ingressar nesse mundo incrível das parábolas de Jesus. Temos um errinho aqui no título, né? Essa foi a série anterior, né? Que é, vimos os primeiros assentos, a moeda perdida, a ovelha perdida. Então, isso terminou nos capítulos anteriores, eu vou corrigir depois. E aqui agora nós estamos vendo a parábola do administrador infiel. Então, primeira coisa a se destacar, né? Sempre quando a gente aborda a primeira vez na parábola, eu entro nos detalhes dessa primeira página. O propósito da divindade revelado em Gênesis 1, 26. Olha, é algo fundamental, né, primordial, que esse propósito seja bem compreendido por você. Então, se você pegar lá, abrir o livro de Bereshit, né, em hebraico, o livro dos princípios, o livro do início, é o primeiro livro da Bíblia, de qualquer Bíblia católica ou protestante. Se você for no primeiro capítulo, no verso 23, verso 26, estará escrito: façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Então, Elohim, ou Yahvé Elohim Adonai, a divindade hebraica, o ser supremo, o eterno, o todo-poderoso, ele proclama essa frase instauradora, organizadora de toda a realidade. Então, qual é o propósito? Ele está
nessa imagem semiótica, ele está fazendo algo parecido consigo, né? Parecido com a sua imagem e a sua semelhança. Uma complexidade impressionante, né? Se nós compreendermos o que é esse ser, ele formar um ser que tem as mesmas características que a essência dele, é um propósito indescritível. Existe uma figura biológica, que seria nós dizermos, Deus quer gerar filhos, uma figura biológica, animal, que nós conhecemos bem aqui, como acontece, e nos dá uma figura muito boa, né? Então, todo o universo seria como, né, uma comparação, seria como a esposa de Deus, a criação de Deus. A Terra seria um útero e nós seríamos espermatozoides ou óvulos cósmicos fecundados pelo espermatozoide divino e teríamos esse potencial de sermos gerados neste ventre cósmico filhos do Eterno, né? Jesus se declara o Filho do Homem e ele realiza o seu potencial máximo chegando a Filho de Deus. Então, essa figura da geração é muito citada, muito colocada em todas as Escrituras. Uma outra figura é a arquitetônica, né? Uma figura de engenharia, que seria a construção de um templo vivo, para que a divindade se derrame neste templo, habite neste templo, né? Então, nós seríamos esses templos individuais. Evidentemente, a nossa individuação nos faz permanecermos neste templo, né? Seremos nós que seremos o templo. E a divindade se derrama em nós permanecemos nós, ela continua sendo ela, derramada infinitamente em nós. É uma figura linda, também muito profunda. Então, quando nós colocamos aqui em primeiro plano esta visão, né, podemos até aqui corrigir o título junto com você. Deixa eu corrigir aqui para ficar certinho. Parábola do administrador infiel. Isso. Excelente. Vamos corrigir aqui. Quais conceitos vamos ver, né? Maravilha. Deixa eu voltar aqui para o nosso só um segundinho. Isto. Pronto, já acertei. Agora você vai ver direitinho a parábola do administrador infiel, e vemos aqui então a importância do propósito da divindade revelado em Gênesis 1:26. Nós só vamos compreender esta parábola a partir da compreensão deste propósito, né? Então a divindade quer gerar um ser à sua imagem e semelhança. E logo no primeiro verso do Gênesis desse livro, você já vai ver a descrição de Deus dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e havia trevas na face do abismo. Você já tem essas citações logo no início. Então você vai ver a necessidade das trevas, a necessidade do mal, da estrutura de erro e de tudo que isso acarreta. E essas parábolas trabalham estes conceitos. Por isso que elas são parábolas polêmicas, difíceis de serem compreendidas. Vamos adiante, né? Então, compreendendo Gênesis 1:26 fica bem mais fácil. Aí sim, vamos compreender que para a realização desse propósito é necessário as trevas, o erro, a morte e o tempo. E isso vai ganhar um novo papel na nossa vida, né? Se você já teve dissabores, evidentemente, quando nós falamos isso em teoria, é uma coisa, né? Mas quando você sofre as consequências dessa estrutura, da necessidade das trevas, né? Ou seja, é gerado tempo, é gerado envelhecimento, é gerado a saúde, é gerado o arbítrio humano,
então é também gerada a maldade, o fato de que um ser humano decida roubar o outro, maldizer o outro, difamar o outro, né? Também que ele possa matar o outro, assassinar o outro, estuprar o outro, abusar do outro, magoar o outro, né? Então, se é para valer, se o arbítrio é de fato algo fundamental para a geração dos filhos, e se as trevas fazem parte desse processo todo, então isto vai nos criar marcas, mas ao mesmo tempo a providência da divindade também é algo que nós podemos contar, que está presente em toda a criação. Então, ok, o arbítrio é para valer, mas também é para valer o amor, a misericórdia, a presença infinita divina, né? E aí nós vamos precisar de capacidade, de fé para processarmos tudo isso. Quando estamos diante da morte de uma pessoa querida, às vezes num tempo nós consideramos que não fosse o tempo da pessoa partir, né? Através de um desastre, de uma catástrofe, através do erro de alguém, né? Então nós vamos precisar compreender esta onipotência, esta misericórdia, essa compaixão divina, né? E sofrermos, evidentemente, algumas marcas e algumas feridas, elas não têm como ser aliviadas, né? Mas mesmo no sofrimento, mesmo carregando estas marcas, nós compreendemos que há uma justificação, há uma transcendência, há uma compreensão, há uma soberania divina, né, em todas as coisas. Eu sei que tudo isso não é fácil, e cada um de nós carrega dores e problemas e arrependimentos, dificuldades e situações, às vezes revoltas, às vezes não aceitamos algumas coisas, né? Mas também você vai começar a compreender que essa estrutura toda do erro, ela vai, naqueles que tiverem boa vontade, naqueles que tiverem buscarem a sabedoria, ela vai servir como ponte de maturidade, de reflexão, de misericórdia, de compaixão, de amor, de paz, né? E ao final de alguma alegria, né? Que não está ligada propriamente às circunstâncias, que muitas vezes podem ser difíceis, mas que está ligada à presença de uma substância divina em nós e que nos conforta, nos consola. Não é à toa que o espírito de Yeshua HaMashiach, o Messias hebreu, um dos nomes deste espírito foi chamado o Consolador. O espírito de Jesus é aquele que, uma vez predominando em nossa vida, ele vai nos encher de consolações, ele vai nos dar capacidade de suportar as imensas contradições presentes neste mecanismo gigantesco de gerar filhos de Deus, né? E vamos compreender que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, mesmo as mais difíceis, né? Que nós temos mais dificuldade de aceitar, que nós não queremos viver, aquelas que nos machucam mais. E vamos encontrar, mesmo no meio da dor, capaz que nós encontremos o amor. É possível, há capacidade em nós, há possibilidade de sempre encontrarmos o amor. E o amor supera tudo, o amor conforta, o amor nos traz a bondade, nos traz a dignidade, nos traz a capacidade de nós superarmos as nossas feridas e marcas, né? Então tudo isso é muito enigmático, né? E só mesmo aprofundando o conhecimento que você pode percorrer esse caminho, que não é um caminho fácil, mas é um caminho de imensa maturidade, de profunda realização, de serenidade, de compaixão.
a mesma compaixão do coração da divindade por nós, né? Se nós acabarmos nos tornando parecidos com ela, já aqui há uma possibilidade, né? Apesar que tem coisas horríveis dentro de nós e difíceis, mas há também coisas maravilhosas dentro de nós, coisas divinas, lindas, belas, né? E há que se fazer que elas prevaleçam em nós, né? Pelo Espírito de Yeshua HaMashiach, isso é possível. Então a nossa existência pode brilhar, fazer brilhar algo que é surpreendente, divino, né? Então vamos continuar aqui na nossa abertura. Papel das trevas, do erro, da morte, do tempo, a compreensão de que todas as coisas convergem para o reino de Deus. Olha, só uma sabedoria muito profunda e prática da vida, né? Não é só uma frase bonita num aplicativo, mas isso é prático, né? Você vivendo, sentindo a presença subjetiva desse ser infinito, a condução de um mestre como é Jesus, que está vivo e nos conduz, é que nós podemos compreender isso, né? Nas coisas mais fáceis e mais difíceis da nossa vida. Todas as coisas convergem para o bem, para o reino de Deus, para aqueles que amam a Deus, né? Eu creio que o único elemento, né, catalisador, capaz de nos dar condições de viver isto é o amor. O amor como algo ainda desconhecido pela humanidade. Porque se nós formos mergulhar mais profundamente no sentido do verdadeiro amor, ele é a comunhão do nosso ser com o ser do infinito através de Yeshua HaMashiach, através de Jesus, pelo seu Espírito Santo, que é o próprio ser de Jesus em nós, né? Como Paulo muito bem declarou, né? Cristo em vós, a esperança da glória. Então é essa presença dentro de nós que faz com que haja superação de tudo e faz com que todas as coisas convirjam para o reino de Deus. A compreensão da necessidade convergente da nossa unidade em corpo, emoções, mente, espírito, ao propósito do Criador, né? Então, eu antecipei aqui. Quando nós dissemos aqui, né, a compreensão da necessidade convergente da nossa unidade, é porque assim, nós não temos uma unidade interna muito saudável, né? Nós somos mais uma multidão do que propriamente uma unidade interior. Mas a grande promessa de Jesus é que sejamos um, né? Então, há uma convergência dentro de nós, né? Se nós amadurecermos, favorecermos a vida que nos quer levar para o nosso desenvolvimento máximo, nós estamos convergindo para uma unidade, né? E essa unidade é uma unidade que pode trazer unidade ao nosso corpo, às nossas emoções, sentimentos, desejos, afetos, a nossa mente a uma concepção do mundo, a ideias que se tornem convergentes, o nosso próprio espírito. E aí temos um parâmetro, que é o propósito do Criador, né? Então, nós caminhamos para essa unidade. A sensação máxima dos discípulos de Jesus, né? Aquilo que nós perseguimos intuitivamente, aquilo que nós sentimos, cheiramos, buscamos, né? Aquilo que nos atrai, aquilo que é atrativo para nós, é a busca desta unidade, é este entrosamento, esta comunhão, né, com o nosso Mestre. Então isso é o ponto máximo da nossa vida. Alma vivente como potencial atual e espírito vivificante como potencial a ser vivido, né?
Então, aqui nós somos alma vivente, hoje vamos morrer, inclusive por isso. Nosso potencial foi atualizado, a gente até saiu da condição animal, né, e progredimos para o animal hominal, né, mas isso é só o começo. Então, nós podemos, a nossa meta, nosso ômega, é infinito. Né? Nós vamos em demanda do infinito. Né? E a nossa futura evolução é de alma vivente para espírito vivificante. Né? Por quê? Porque a própria vida habitará dentro de nós. Então, nossa vida não virá mais de fora. A alma vivente é aquele que a vida inicia dentro, mas ela não se mantém. Então nós temos a vida em nós, mas se nós não roubarmos a vida de outras vidas, a gente morre. Seja lá o que você for, se você não come criaturas vivas animais, né, você vai tirar a vida de vegetais, você vai tirar a vida, você vai quebrar o oxigênio para viver, você vai quebrar moléculas, você vai retirar a energia das coisas para você continuar com a energia. Você não produz energia em você mesmo. Você precisa pôr energia para dentro para viver. Se você não tirar a energia de um animal, você vai tirar de uma planta. Você vai tirar do sol, você não produz energia. E o nosso futuro é nós conseguirmos produzir vida a partir de nós mesmos, que é o princípio da divindade, né? Ou seja, se tornarmos-nos a imagem e semelhança da divindade, é que a vida flua de dentro para fora em nós. O próximo passo evolutivo está proposto para nós. Não? Então, e a parábola trata de todos esses aspectos, ela vai até esta profundidade. Espero que você acompanhe o estudo para a gente poder chegar lá. E leremos os escritos hebraicos como composição de mão única, ou seja, de Gênesis Apocalipse, há uma única mão escrevendo, o que é surpreendente, realmente nos surpreende, é fantástico, causa uma elevação espiritual só de nós termos esse tipo de vivência. Ok, nós queremos dizer o seguinte, olha, para você compreender essa parábola, assim como as anteriores, é necessário que você veja o papel das trevas, do mal, da morte, do tempo, e a diferença entre Satanás, demônio, diabo. E eu quero indicar para você estudos que nós já fizemos. Por quê? Nós já abordamos essa dificuldade lá atrás. Se eu fosse agora parar e abordá-la novamente, ocuparia muito tempo. Então, eu vou dar para você, antes de você continuar esse estudo, se você já viu, não lembro muito bem, ou se você ainda não viu, veja os seguintes estudos antes de prosseguir. Né? Você vai pegar no próprio curso Parábolas de Jesus, você vai pegar a parte 1 e vai seguir as outras partes da parábola do joio e do trigo, que está no nosso episódio de número 7. Você vai voltar lá atrás, né? Então você vai entrar no YouTube, você vai procurar no canal as playlists, aí você vai acessar a playlist Parábolas de Jesus, lá vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você vai entrar no 7º capítulo e vai assistir essa sequência, a parábola do joio e do trigo, porque o joio e o trigo são duas naturezas no interior do homem. E o dia que a gente abordou essa parábola, nós entendemos como essas naturezas foram parar lá dentro. Aí a gente viu a própria estrutura do universo e por isso da criação, e por isso nós compreendemos tudo desde o princípio. Então recomendamos que você pegue esse estudo de novo e veja todos os capítulos da parábola do joio e do trigo. E tem mais um, né? Numa outra playlist, a playlist com o amanhecer da consciência hebraica, você vai do capítulo 9 até o episódio de número 13, que eu abordo a origem do mal, a origem das trevas. Então, essa é uma outra playlist. Então, você vai entrar lá no YouTube, playlists, aí tem lá uma O Amanhecer
da consciência hebraica. É o nosso curso que conta tudo desde o princípio. Então você vai lá nessa playlist, vai no episódio de número 9, lá vai ter 1, 2, 3, 4, 5, você vai no 9 e assiste do 9 ao 13, ok? Com isso você vai estar preparado para entender tudo que nós vamos falar no estudo dessa parábola. Então, se você ainda não fez, eu recomendo, pega um caderno, anota, vai ter muitas passagens interessantes para você refletir dos escritos hebraicos, e aí você vai ter uma compreensão incrível para entender esse material, ok? E agora nós vamos fazer a leitura, os termos, a história, os comentários, né, desta parábola que é a parábola do administrador infiel. A gente sempre comenta, né, que a parábola não tem uma única interpretação. A nossa não é a melhor, não é a pior, não é apenas a nossa forma de abordar. Se ela for confortável para você, se você sentir que ela te estimula, ou se ela for te trouxer um desconforto, mas que te leva adiante, ótimo, né? Te desenvolve e amadureça, muito bem. Se você vê que a aplicação não é bem a que você gostaria de ouvir, deixa ela de lado, né? O importante é que você esteja amando em direção a Cristo e a Deus, né? O conhecimento é como se fosse uma escada, fosse uma ponte, um andaime de uma obra, né? É um meio para você alcançar algo, né? E pode ser de muitas formas. Então, nós aqui damos a nossa contribuição. Parábola do administrador infiel. A gente então vai fazer a leitura. Está lá em Lucas 16, de 1 a 13. E hoje, agora nós vamos fazer aqui a leitura da história, vamos ver alguns termos, né? E fazer alguns comentários iniciais. Lá em Lucas 16 está escrito assim: E dizia também aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um administrador. E este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse-lhe: Que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia ou da tua administração, porque já não poderás ser mais meu mordomo ou meu administrador. E o mordomo disse consigo: Que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar, não posso. De mendigar, tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: Toma a tua obrigação e assenta-te já. Escreve 50. Disse depois a outro: E tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: Toma a tua obrigação e escreve 80. Bom, até aqui, né, nós temos uma história, uma ilustração que Jesus está usando para explicar realidades espirituais profundas, né? E muita gente se embaraçou com essa parábola, né, dizendo que ela trazia muitas dificuldades de interpretação. Tudo isso por causa da segunda parte, principalmente. Primeiro que nós vemos aí, né, um administrador que foi feito um alerta acerca dele, né, dizendo: olha, você está administrando mal, os meus bens estão sendo dissipados, né? A tua administração não está correta, está desonesta. E ele então fala: bom, eu vou perder a minha condição de administrador. O que eu vou fazer, né? Eu não posso cavar, eu não tenho mais idade e condição de cavar, eu não posso mendigar, eu não consigo fazer isso, imaginar isso. Então ele pega e vai procurar aqueles que ele administra para o seu senhor.
e ele pede para fazer uma coisa incorreta, tá? Para mudar as ordens de entrega. Alguns autores, alguns pensadores, né, querendo aliviar essa parábola, disseram não, mas ele usou da comissão dele, né, esse desconto que ele dá era o direito que ele tinha por ser um administrador. Mas isso fica muito descabido. Olha, preste atenção aqui na explicação. Porque 100 medidas de azeite, diz, toma a tua obrigação, você escreve 50, ou seja, você ter uma comissão de 50%, isso não existe em nenhuma administração do mundo, né? Ninguém dá uma de 50%. A outra é 20%, também é muito alta. Imagina hoje um gerente ganhar 20% do faturamento bruto, ou 50%. Né? Então essa explicação, apesar de ter boa vontade, mas ela não se aplica. Aqui ele estava fazendo má versação mesmo. Né? A pessoa tinha lá uma promissória que ela devia uma quantidade, ele está falando, olha, quem sabe disso sou eu controlei tudo, você não deve mais 100, você deve só 50. Papel entre eu e você, eu que fiz a ordem, eu que fiz a verificação, vai estar tudo certo. E isso não era uma comissão que ele estaria abrindo mão para depois ser bem procurado. Não é isso. E veja como é que continua o texto, para a gente entender bem a história, né? Na continuação, está assim. E louvou aquele senhor o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Então, esses que afirmam, dizem assim, olha, se o senhor daquele mordomo tivesse sendo roubado, ele não ia elogiar o fato de ele estar sendo roubado, né? É que aí tem um detalhe, né? A parábola, o símbolo e o simbolizado, ele nunca é perfeito, ele é uma aproximação. Então, quando a pessoa procura fazer um raciocínio linear como esse, ele sai do espírito da própria parábola. Ele agora tem que começar a compreender o que esta parábola está querendo dizer para poder entender como Jesus está contando a história. Porque Jesus, ao contar a história, ele já está preparando a interpretação. Então, observe aqui, e louvou aquele senhor injusto mordomo por haver procedido prudentemente ou astutamente. Então veja, o que está sendo louvado aqui não é a manobra que ele fez, que foi injusta, imprópria. O que está sendo louvado é a habilidade dele, é a capacidade de ele estar diante de um problema e encontrar uma solução. É isso que é o ponto. Por quê? Porque quando nós formos fazer a aplicação da parábola, nós vamos compreender que Jesus está usando este administrador infiel, ele vai ocupar o papel de um ser humano em busca da espiritualidade. E esse ser humano, para encontrar a sua realização espiritual, ele terá que ter esta mesma habilidade, essa mesma sagacidade, essa mesma vivacidade, essa mesma capacidade criativa de resolver um problema e de colocar aquela solução como máxima. Então Jesus espera daqueles que vão lidar com as coisas espirituais e buscá-las, essa mesma disposição que esses homens que buscam apenas o conforto material, como eles se viram sabiamente, sagazmente e resolvem os problemas. É isso que Jesus vai aplicar. Então, ele diz aqui, olha, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo, ou seja, as pessoas que são filhos deste mundo, né? Pessoas que estão lidando com negócios, aí, com o dia a dia, eles são sábios, são sagazes na sua geração do que os filhos da luz, né? Então, Jesus está dizendo que tem muita gente aí desperta para a espiritualidade, mas tem uma religiosidade, tem uma coisa assim que leva a pessoa a ficar com aquele olhar assim
de santo tolo, né? Ou seja, a pessoa fica assim, achando que tudo é uma margaridinha florida, que tudo perde completamente aquela habilidade de ficar atento, de vigiar as coisas, né? Então faz lembrar aquele versículo que Jesus cita, olha, vigiai e orai. Se você perguntar para qualquer pessoa que conhece a Bíblia, normalmente ela inverte isso, ela fala que Jesus disse orai e vigiai. Jesus não falou, ele não põe a oração na frente, ele põe a vigilância na frente. Ou então, se você for perguntar, a maioria das pessoas vai dizer que a frase é sede simples como as pombas e sagazes como as serpentes. Mas não é. Jesus fala sede sagazes como serpentes e depois simples como as pombas. Aí fala, mas como? Jesus estava recomendando para um discípulo dele ser serpentino, ser uma cascavel, ser uma cobra? Então, porque neste mundo aqui, se a pessoa não tiver discernimento, sabedoria e entendimento, ela não sobrevive aqui, né? Então, ele está dizendo, olha, espiritualizar-se não significa você deixar de ter entendimento das coisas, saber como se portar diante delas, ter celeridade. Claro que, evidentemente, tudo isso em propósito ético, em relação à realização espiritual, em vistas à tua transcendência, em vistas a você progredir no sentido da vida eterna. Sem dúvida, tudo isso é correto. Mas você não pode ficar numa religiosidade morta, sem reação, com a tua vida toda andando para trás, sem você entender nada, né? Só porque você sente que agora tem uma espiritualidade que é falsa, que está mais parecido com uma religiosidade. Depois muita gente desperta dessa religiosidade, desse sebo religioso, dessa gordura religiosa, e até fica com raiva da igreja, né, porque fica se sentindo tola. Mas foi ela que idealizou essa tolice, né? E Jesus então está quebrando isso aqui, quando ele está dizendo, olha, os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração que os filhos da luz. Então ele está dizendo, isso não está bem, né? E eu vos digo, fazei para vós amigos nos céus, né? Amigos, harmonia no céu com as riquezas da injustiça. Então aí é que nós vamos ter que mergulhar nessa parábola para entender o que são essas riquezas da injustiça que Jesus está dizendo para os discípulos dirigirem elas com sabedoria e inclusive alcançando amigos nos céus, para que quando vos faltarem, então o que são essas riquezas? Quando elas vão nos faltar? Vos recebam a eles nos tabernáculos eternos. Então, há uma possibilidade de transcendência, de eternidade? Sim, mas depende de uma atitude? Depende. Então, Jesus está usando essa parábola para estimular esse novo campo de atitude. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então, Jesus está falando, olha, despertai, né? Você está agora lidando com o tempo, mas haja com habilidade, com entendimento, com inteligência. E ele diz, pois se nas riquezas injustas, então, o que são essas riquezas injustas? Matéria, o tempo, a vida aqui no momento presente, não fostes fiéis, mas deve ser fiel o quê? Como é que você é fiel ao tempo? É sendo fiel à eternidade, ao que é eterno, né? Então você vai usar o tempo. Então tem essa condição? Isso que está sendo feito aqui refletido. Quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Né? O que é alheio? Uma coisa que foi emprestado, que você está usando. O que nos foi dado? A vida, o tempo aqui na Terra, o nosso corpo, todas as coisas, né? Que essas coisas são nossas, né? Muita gente diz assim, o corpo é meu, a vida é minha. Você tem a nota fiscal, você comprou quando? Foi emprestado isso para você, né? Agora você precisa dar conta disso. E como é que você está lidando com isso? Com que finalidade? Qual que é o teu objetivo? Como é que você está enxergando todas essas coisas? Qual que é o teu propósito aqui? E o propósito da divindade qual é? E você vive
Por que sentido? O que pulsa dentro de você? Pelo que você sofre ou pelo que você se alegra? Tá? Então, todas essas coisas estão contidas aqui no texto. Tá? Quem vos confiará as verdadeiras? Se no alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro, não poder servir a Deus e a Mamon. Olha, Jesus usa uma figura do Senhor, né? Você imagina duas pessoas que são senhores estão dividindo o mesmo servo? Vai dar confusão. A pessoa está precisando do servo para fazer isso, para fazer aquilo, o outro também está precisando, e a pessoa vai obedecer a quem? Ela vai, ela fica, ela não vai dar certo. Então Jesus está dizendo, olha, há uma estrutura que começa dentro de você. Você tem um corpo, você tem as emoções, você tem a mente, você tem o teu espírito. Você tem o outro, as relações. Eu me relaciono comigo mesmo, como eu me relaciono. Me relaciono com o outro, me relaciono com a vida. E tudo isso para quê? Eu vou viver alguns anos, depois eu morro. As coisas que eu tenho aqui, meu corpo vai envelhecer, eu vou ficar doente, de um jeito ou de outro, vou falecer. Ninguém fica para semente. Todos os meus bens, todas as coisas, todos os meus teres, todos os meus quereres, todos os meus fazeres, tudo aquilo que dizem de mim vai perecer no tempo, daqui a 100, 200 anos. Quem talvez lembre. Agora, eu utilizei isso para quê? Qual é a finalidade da vida? Ah, não há finalidade nenhuma, isso daqui veio do nada e vai para lugar nenhum. Pode ser. Você acha isso, sente isso, intui isso, viva assim. Mas nós compreendemos que há uma mensagem profunda que nos conecta a algo, uma realização. Então, há um senhorio do tempo, um senhorio do eterno. Dá para servir esses dois senhores? Parece que não. A parábola então indica, olha, não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui está no sentido de riquezas, daquilo que é temporal, daquilo que está nas coisas, nos teres, no tempo. Né? Então o texto termina com essa reflexão. E aqui nós terminamos a primeira parte, né? Ou seja, queremos deixar essa reflexão para você. Esta é a parábola que vamos ver no nosso próximo encontro, não perca, né? Para nós agora vermos o símbolo e o simbolizado e irmos profundamente. Vamos usar os nossos gráficos da criação, mostrar para você a razão profunda dessa parábola. Fica aqui, trabalhamos o texto, demos uma boa fofada na terra, já lançamos o nosso adubo, agora vamos jogar a semente e ver a planta crescer e colhemos o fruto, que é o fruto da sabedoria, do entendimento, da inteligência. Né? Então não perca agora o nosso próximo episódio, onde nós vamos ver a estrutura da parábola. Nós somos um movimento Consciência Hebraica e nós estamos nas redes sociais, ali no YouTube. É só digitar Consciência Hebraica ou então no Google e você nos acha lá. Deixe o seu like, faça algum comentário, indique o nosso vídeo para um amigo, acione o sininho e acione ali no sino para você receber todas as nossas publicações. Aí no teu e-mail você vai receber, se você acessar o YouTube, logo vai estar em destaque as nossas publicações. Também estamos no Telegram, lá tem um grupo onde tudo é publicado, o Instagram e o Facebook. Estamos melhorando, crescendo nessas redes. Você pode nos encontrar lá também. Shalom Adonai, Salem Aleikum, que a vida seja leve para você, que você possa adquirir sabedoria, entendimento, inteligência, que você compreenda o propósito, que você realize um plano e o plano do Criador se cumpra na tua vida. Até a semana que vem, que a vida infinita esteja no teu ser interior.